Glória a Deus. Tu és tão bom, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e declarar nesta manhã que Ele é exaltado. Nós exaltamos o Seu nome, Senhor. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és exaltado, Senhor. Te adoramos nesta manhã. Oh, glória a Deus. Aleluia. Seja exaltado, exaltado. Eu gosto muito do que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 5. E hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Bom dia, né? Você está num domingo de Páscoa, bem-vindo. Mas sabe que o animal da minha Páscoa não é um coelho. Amém? Não é um coelho. O meu não. Espero que o seu também não seja, que afinal de contas não tem nada a ver. O meu é um cordeiro. E Apocalipse 5, verso 1 diz: então vi a mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado por 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter sido morto, que estava morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Deus é bom, irmãos. Veja, isso foi uma visão que João teve sobre o futuro, amém? Ainda não está se cumprindo isso, mas eu quis extrair isso lá da frente para falar sobre o que nós vamos conversar nessa manhã. Nós vamos falar nessa manhã sobre a Páscoa de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. E nós vamos aprender um pouco sobre como foi a trajetória de Jesus, da cruz ao trono. Hoje ele está glorificado. E João no Apocalipse disse que ele viu o Senhor como alguém que estava vestido com uma roupa branca, os olhos como chamas de fogo, os cabelos brancos como a lã, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol. Essa é a visão do Cristo glorificado, que inclusive é com Ele que você vai se encontrar um dia. Quando a gente se apresentar diante de Deus um dia para prestar conta da nossa vida, não será mais o menino Jesus da manjedoura, não será o Cristo homem, Deus homem, que morreu na cruz. Não, será o Cristo glorificado. Mas entenda, para que ele chegasse ao patamar de tomar de volta o poder e a autoridade do céu e na terra, ele precisou passar por um esvaziamento. E o que me chama a atenção é olhar a visão de Apocalipse capítulo 5, me mostra que ele olharam em volta, nos céus e na terra, e não tinha ninguém que era digno
de proclamar o juízo, porque abrir os selos no contexto de Apocalipse é o juízo de Deus para o tempo da grande tribulação. Então não tinha ninguém que podia fazer isso, mas alguém olhou, o anjo disse: ei, não chore, tem um que é digno. Ele é digno, ele é digno, e por isso que ele é exaltado. Ao nome dele está exaltado toda a língua, que vai se dobrar toda a língua nos céus e na terra. Ele é exaltado. Por isso nós adoramos o Senhor. Por isso nós oramos em gratidão a Ele por esse momento. Eu sei que é um dia que as famílias se reúnem. Talvez você está sendo limitado de fazer isso. Nós estamos aqui ao vivo, online, justamente porque não podemos estar em família como igreja. Mas você está aí na sua casa com a sua família. Aproveita esse tempo para lembrar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vê às vezes as pessoas estão nesse período agora de chamada Semana Santa. Aí, não vou comer carne, não vou comer peixe. Nada errado comer peixe, eu gosto demais de frutos do mar, de peixe. Mas aí está comendo peixe e se embebedando. Está fazendo o quê? Não está resolvendo nada. Deus não se agrada desse tipo de sacrifício, meu filho. Isso é sacrifício de tolo. É tolice você se abster de uma coisa, mas continuar fazendo a outra errada. Você tem que se abster de tudo. E na verdade o que Deus quer que a gente jejue é da nossa vida. Ter uma vida de jejum é uma vida de consagração a Deus. É reconhecer que Ele é tudo. Não apenas um dia no ano, porque é a Páscoa. Vamos reconhecer Jesus. E muita gente a gente ensina as crianças: mas tem o coelhinho da Páscoa. Que coelhinho da Páscoa o quê, rapaz? A minha Páscoa é um cordeiro que morreu. É um cordeiro que se fez carne e habitou entre nós e veio na sua graça. Essa é a minha Páscoa. Pai, nós te exaltamos, porque você é o único digno de ser exaltado. Jesus, você é o único digno de ser exaltado. E nessa manhã, lembrando do teu sacrifício, mas também, principalmente, da sua ressurreição, nós nos rendemos, nós nos prostramos diante da sua presença excelsa, poderosa. Você é exaltado, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, no nome poderoso de Jesus, amém. Aleluia. Obrigado, meninos. Depois a gente trabalha junto de novo. Obrigado, Pai. Estou feliz com esse momento. Nós somos gratos a Deus, porque o diabo pensou que ia parar a igreja nesse tempo, né? Mas na verdade nós estamos tendo novas oportunidades. Graças a Deus pela tecnologia, a gente pode alcançar você na sua casa. Amém? Então, e meditando sobre o que a gente ia falar hoje, o Espírito Santo me lembrou dessa mensagem que é parte de uma aula da matéria de justiça de Deus que a gente ensina no Rema. E é um assunto que eu amo demais, sobre a identificação e a substituição de Cristo. Então, é a trajetória de Cristo da cruz ao trono. E por muitas vezes a gente tem o hábito, né, de abrir a Bíblia lá aleatoriamente. Nada errado nisso. Mas aí você pega um texto e começa a ler assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia e não me respondes, de noite eu não tenho alívio. Aí você abre esse texto esperando receber um consolo para o seu dia, mas aí você diz: meu Deus, você me desamparou. Parece que Deus se esqueceu. É porque a gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre Deus. Às vezes nós pensamos que é Deus que está promovendo tristeza e desgraça na nossa vida. Às vezes nós estamos pensando que é Deus que está trazendo um problema, mas Deus não é um problema. Ele é a nossa solução. E é engraçado que muitos cristãos, inclusive, eu não estou falando de pessoas que não têm conhecimento, que não têm revelação da palavra de Deus ainda, mas são pessoas que conhecem a Deus. Ela fica pensando que Deus é uma pessoa bipolar. Uma hora Deus está bem-humorado, outra hora Deus está mal-humorado.
Então, se Deus me desamparar, Deus está realmente me colocando na sua peneira hoje, porque eu estou lendo aqui a palavra de Deus, está me dizendo que meu Deus, por que me desamparaste? Mas você não pode pegar um texto desse e não olhar para frente. Você precisa entender, Salmos 22, 23 e 24 são salmos messiânicos, são salmos proféticos. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre o Salmo 22, 23 e 24, e o que ele expressa para nós profeticamente sobre Cristo. Porque, veja, está escrito aqui no versículo 6, Salmo 22, você pode aí abrir a sua Bíblia, conectar o seu aplicativo, e diz o versículo 6: eu sou um verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Às vezes as pessoas estão se sentindo assim: eu sou um verme mesmo, eu sou um vermezinho, eu sou tão pequeno. Mas isso não é reconhecer o que Deus fez em você. Nós entendemos que essa condição de ser um verme é uma situação que Jesus viveu no inferno, no nosso lugar. Sabe, Jesus precisou chamar o Pai de Deus para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Aleluia. Jesus chamou o Pai de Deus para eu e você chamarmos Deus de Pai de novo. Ele desceu do trono, suportou a cruz, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao trono agora. Irmãos, sabe que o Satanás sabe de tudo isso, e ele sabe quem Jesus foi no nosso lugar, mas ele também sabe quem somos nós hoje no lugar de Jesus. Aleluia. Sabe, Jesus se tornou o que nós éramos, pecadores, morto espiritualmente, e nós levamos Jesus para o lugar que nós estávamos, o inferno. Mas ele nos tornou aquilo que ele é, e ele nos levou para o trono. Aleluia. Ele sabe, irmãos. O que é importante é se nós sabemos. Então, quando nós olhamos para o Salmo 22, tem essa expressão: meu Deus, isso é profético. Eu não sei se você vai se lembrar da crucificação, mas Jesus lá em Mateus capítulo 26 e os outros textos correlatos, tem Jesus na cruz de braços abertos, crucificado, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Eu sou um verme, sou um motivo de escárnio. E ele continua dizendo no Salmo 22, versículo 11: não fiques diante de mim, pois a minha angústia está perto, para que ninguém me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como um leão voraz rugindo, escavam a minha boca escancaram a boca contra mim, como água me derramarei, e todos os meus ossos serão desconjuntados. Isso é profético de Cristo na cruz e no inferno. De fato, o eco desse texto está em Isaías 52:14, quando o profeta Isaías, vendo profeticamente a cruz, ele diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro homem, a sua aparência mais do que os outros filhos dos homens. Ele não estava nem parecendo um ser humano quando ele foi para a cruz. Eu sei que você deve ter assistido aquele filme A Paixão, de Mel Gibson, e ali tem talvez uma das cenas mais fortes que a gente já viu em filme. Mas, irmão, eu vou lhe dizer, aquilo não é nada em relação ao que Jesus sofreu. O maior sofrimento de Cristo por nós não foi ser crucificado. Não se assuste, é isso mesmo. O maior sofrimento de Cristo foi ter sido desligado de Deus por um tempo no nosso lugar. Isso não foi permanente, foi apenas por 1 dia e meio, 2 dias, até ele ser ressuscitado. E é interessante que no Salmo 68, a palavra de Deus diz assim: levanta-te, Deus, e se dispersam todos os seus inimigos. Sabe, parece que a gente ainda está vivendo uma batalha espiritual e essa coisa toda, mas a maior guerra espiritual aconteceu com Cristo na cruz e no nosso lugar, lá no inferno. Ele foi lá no nosso lugar. E para que você entenda isso melhor, Filipenses capítulo 2 nos dá uma visão mais ampla
Abra por favor Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Cristo estava no nosso lugar, então imagine o seguinte: Jesus, Ele é a palavra de Deus, e Ele eternamente viveu. E João capítulo 1 nos relata que no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ela estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Mas o verso 12 diz que Ele veio para o que era seu, mas o verso 11, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam deu o direito de ser feito filho de Deus. E ainda no versículo 14, Ele diz: olha, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós o vimos com a glória do unigênito do Pai. Até o momento em que Jesus se fez um homem como nós, Ele era o unigênito Filho de Deus. Mas a partir do momento em que Ele tomou nosso lugar e ressuscitou, Ele se tornou o primogênito. Percebe? Mudou a categoria. Ele era o unigênito filho, porque Ele era o único filho de Deus. Mas a partir do momento em que Ele morre e ressuscita, Ele se torna o primogênito de muitos irmãos. Ele é só o irmão mais velho agora dos outros irmãos, que sou eu e você. Aleluia. A Bíblia nos diz no Salmo 53, eu quero que você abra lá por favor. Isaías 53. Isaías 53 nos mostra algo poderoso. Isso é profético. Isso aqui foi algo profético sobre a crucificação do Senhor. Verso 10: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Aleluia. Jesus foi esmagado. E ainda aqui no próprio Isaías 53, versículo 4 e 5, é um texto conhecido de nós todos: certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos ou considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Sabe, quando as pessoas olharam para Jesus na cruz, a ideia que elas tiveram: não, Ele errou em algum lugar. Não é possível, naquele tempo, somente um homem maldito, alguém que tinha cometido um crime grave, era crucificado. E quando Jesus foi levantado na cruz, Ele estava no meio de dois ladrões. E eu acho interessante que no julgamento, e aí você sabe muito bem que o julgamento foi o mais errado que teve, um especialista judeu, jurídico, né, um advogado judeu e rabino também, ele analisou o processo que foi feito no julgamento de Jesus e disse: foi a coisa mais errada que teve, fora da lei, bem na cara do diabo mesmo, ilegal, totalmente ilegal. Só que Deus precisava agir de forma legal, porque Deus nunca vai agir de forma ilegal. Quem anda na ilegalidade é Satanás. Ele é ilegal. Tudo que é ilegal está relacionado a Lúcifer, ao diabo e os seus anjos. Mas Deus precisava agir de forma legal.
Então entenda, Deus teria total poder, teria não, Ele tem total poder de destruir. Ele poderia ter destruído o diabo quando ele se rebelou. Ele poderia lá no tempo passado, antes do Éden até. O diabo se rebelou, caiu, foi tirado da posição porque ele era rebelde. Deus poderia ter destruído Satanás ali ou não? Seria bom, né? A gente não teria tanto problema hoje. Mas Deus nunca vai negar a sua graça. Deus nunca vai negar a escolha, porque nós fomos criados seres livres para escolher nosso caminho. E aí você escolhe a quem você vai se associar, se com o reino das trevas ou com o reino da luz. É só isso. É uma escolha muito simples que você toma rápido na sua vida. Mas veja, Deus precisava agir de forma legal para que o diabo não viesse a dizer: não, mas você pegou Jesus todo-poderoso e me fez me destruir, que eu sou menor. Então o que aconteceu? Jesus se esvaziou da sua glória, desceu de nível, se tornou um de nós e venceu o diabo pau a pau. Sabe por quê? Para dizer, a gente pode vencer assim, ó, olho no olho agora. Eu e você podemos vencer olho no olho agora, porque Jesus desceu, se fez igual a Satanás, foi reduzido a uma posição inferior, foi reduzido a uma posição inferior, para tomar o nosso lugar. Porque se ele tivesse continuado lá em cima, imagina, eu não conheço muito de luta marcial, de boxe, algumas coisas, mas você sabe que um peso pesado não pode lutar com um peso pena. É lógico, o peso pesado vai ganhar do peso pena, só que isso não é justo. Então, peso pena luta com peso pena, peso pesado com peso pesado. Entenda, Jesus era o peso pesado e Satanás o peso pena. Então Jesus desceu de categoria e lutou de igual para igual e venceu. Aleluia. Ele lutou de igual para igual. Quando a Bíblia fala que ele se esvaziou, foi isso que aconteceu. Tinha que ser de uma forma legal. Ele precisava ter um nome, precisava ter uma família, precisava fazer parte, ser um ser humano legal, porque ele tinha que substituir seres humanos. Então ele tinha que se tornar um de nós. Havia uma necessidade da justiça de Deus para que ele se tornasse um de nós. Não foi somente para poder satisfazer um desejo eterno e soberano de Deus que ele se fez um homem e sofreu tanto. Não, tinha que ser de forma legal. Deus já tinha estabelecido leis na antiga aliança, e Deus precisava que alguém viesse sem pecado para cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, porque todos nasceram pecadores. Mas Jesus conseguiu cumprir, porque ele nasceu santo. E eu vou além. Sabe por que Jesus morreu? Porque ele deixou. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o salário do pecado é a morte. Não é isso? Então, se não tiver pecado, não tem morte. Jesus se fez pecado. Romanos 5, abre lá. Romanos não, Romanos é depois. 1 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Me ajuda, Senhor. Estou tenso com essa câmera na minha frente. É 1 Coríntios 5 mesmo. Meu Jesus. Não, 2 Coríntios 5, 21, desculpa. Deus, eu estou lendo aqui na NVI, Deus o tornou o pecado, para que nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. A revista atualizada diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então ele não tinha pecado. O pecado não podia tocá-lo. O pecado não podia destruí-lo. Sabe, quando as pessoas, você olha os relatos dos evangelhos, você vê Jesus se safando de pessoas que queriam matá-lo. Aí você pode até argumentar e dizer: não, mas é porque não era o tempo certo. Também tem isso. Mas eu vou lhe dizer, é porque eles não iam conseguir. Jamais eles iriam conseguir matar Jesus, porque ele não tinha pecado. Eu enfiar uma faca nele ia ser que nem um Matrix, ia sair se esquivando. Porque onde não tem pecado, não tem morte. Mas ele se fez pecado, entenda. Ele não tinha pecado, ele era santo, nasceu sem pecado, porque a sua semente era vinda de próprio Deus.
Maria era o ventre, mas a semente vinha do Espírito Santo, que o fez ser gerado no ventre de Maria, santo, sem pecado. Qual é a diferença de Jesus para outros seres humanos? Quando nascem, toda criança nasce sem pecado, ela nasce pura. Só que um dia ela peca e morre espiritualmente, e é por isso que a gente precisa nascer de novo. Mas Jesus não precisou nascer de novo. Jesus nasceu nascendo mesmo já sem pecado. Então ele podia ser um substituto perfeito, até porque a lei exigia. E se você olhar na velha aliança, como eram os sacrifícios, aquilo tudo era um tipo de Cristo. O cordeiro tinha que ser sem defeito, não podia ter defeito nenhum. Isso quer dizer o quê? Que o cordeiro que fosse substituir a humanidade não podia ter pecado, não podia ter nenhum defeito, não podia ser uma coisa de qualquer jeito. E aí Deus teve que fazer as coisas de forma legal. O que ele fez? Mandou Jesus, se fez homem, reduziu de categoria, tomou o nosso lugar. Mas sabe que, deixa eu lhe dizer algo, o momento mais difícil para Jesus não foi a crucificação. Ele começou a sofrer de fato no Getsemane. Lá no jardim do Getsemane houveram algumas coisas que nos relatam o poder que havia em Jesus. Quando você vê o relato dos evangelhos sobre o Getsemane, Jesus estava lá agoniado, e ele fala lá, isso está em Mateus capítulo 26, verso 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. Sabe, irmãos, o cálice que Jesus estava falando para o Pai que ele iria beber, era por causa do pecado. A morte espiritual nos separa de Deus. Os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, e isso separou eles de Deus. Mas Jesus nunca tinha experimentado isso. Mas por causa de nós, porque nós estávamos mortos nos delitos, mortos espiritualmente, Jesus nunca tinha experimentado isso, mas ele experimentou no nosso lugar, para a gente poder ter vida um dia. Meu Deus do céu, ele tomou o nosso lugar em todas as coisas. E sabe que um pecador para onde vai? O inferno. E veja, ele olhou e disse: Pai, não tem um plano B não, eu tenho que me separar de você mesmo. Ele nunca tinha experimentado isso. Ele sempre chamou Deus de Pai. Olha os evangelhos. E lá na cruz, de braços estendidos, ele diz: meu Deus. Percebe que ele estava desconectado de Deus já. Ele recebeu o nosso pecado lá no Getsemane. O cálice que ele bebeu foi tomar o nosso lugar. Ele já estava identificado conosco, porque ele já era um ser humano, ele já estava andando como um ser humano, ele já tinha vencido todas as coisas. Sabe, Jesus, ele andou no poder do Espírito, porque o Espírito era sobre ele sem medida, porque ele não tinha pecado. E se ele não tivesse se deixado ser tocado, inclusive isso está relatado lá no momento do Getsemane, ia ser preso, e aí Pedro chega lá e tenta ter um ato heróico, corta a orelha daquele soldado Malco. Jesus corrige e diz: Pedro, tem calma, eu ainda não fui lá para o meu lugar não, mas eu vou voltar. Capítulo 14 de João é Jesus falando aos discípulos: não se turbe seu coração, creia em Deus, creia em mim, na casa do meu pai tem muita morada. Se fosse assim eu não ia ter dito isso. Na verdade Jesus não está falando do céu, ele está falando da morada que ele ia criar. Pedro, ele falou: Pedro, ó, você ainda não pode ir para onde eu vou, você ainda não consegue fazer o que eu estou fazendo, porque você ainda não é a morada, mas eu estou preparando a morada, calma. E aí Pedro tem esse ato heróico, não é? E Jesus diz uma coisa que me chama muita atenção. Ele disse: Pedro, se eu quisesse, o meu pai me mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião, segundo contagem romana, era 6.000 soldados. 12 legiões seriam 72.000 soldados. 72.000 anjos. Jesus disse: se eu abrir a boca aqui, 72.000 anjos vêm me servir.
Mas Pedro, entenda, eu não estou fazendo isso porque eu estou errado, eu estou tomando o lugar. Você ainda não entendeu isso? Então, depois que nós vemos esses relatos, nós entendemos o que? Jesus se entregou para morrer. Ele disse isso para os discípulos lá no Getsemane. Ele disse: ó, ninguém toma minha vida não, eu estou dando, eu estou oferecendo. E é interessante que dentro de muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento, nos Salmos mesmo que a gente está aqui olhando, a gente vai voltar para lá agora, para o Salmo 22 e 23, Deus sempre estabeleceu tipos de Cristo. Um deles era a oferta pelo pecado, através do quê? De uma ovelha. Jesus foi reconhecido como ovelha. Lá em Isaías existe um relato que diz que ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, como um cordeiro levado para o matadouro. Ele não abriu a boca, porque ele tinha tudo. Pilatos, quando foi julgá-lo, Pilatos disse: você não tem nada a dizer a seu favor não. Ele se calou, porque ele estava substituindo o ser humano. E numa situação de substituição, ninguém tinha argumento contra o erro. Ele era um ladrão mesmo, era um pecador mesmo, no nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas ele tomou o nosso. Então no julgamento ele teve que admitir: não, eu estou errado mesmo, eu preciso ser crucificado. Meu Deus do céu. E é interessante, eu vendo os originais, algumas Bíblias omitem essa palavra. Jesus foi apresentado diante do povo, e Barrabás também foi. E aí tem lá uma expressão no original que diz: quem é que vocês escolhem? Quem é que eu devo soltar melhor? Quem é que eu devo soltar? Jesus, o Cristo, ou Jesus, Barrabás? O nome de Barrabás começava com Jesus também, porque o nome de Jesus era muito comum naquele tempo. Mas Cristo não era o sobrenome de Jesus, era o título, ou ungido. Então, veja, uma autoridade chegou para o povo e disse: quem é que vocês escolhem? O Jesus Barrabás, ladrão, ou Jesus o Cristo? E eles escolheram Jesus o Cristo para morrer e soltar o ladrão. Mas por que isso teve que acontecer? Não foi injusto isso? Foi, humanamente falando, um juízo. Mas havia uma lei que dizia: não, todo ano na Páscoa tem que soltar um prisioneiro. E da vez era Barrabás. O pior de todos estava lá, Barrabás. Ele era algo que tinha feito uma sedição com Roma. Ele fazia parte de um partido dos zelotes e queriam tomar o poder de Roma, o poder de Israel de Roma. Ele tinha essa veia política. Mas Jesus estava lá no lugar dele. Por quê? Até por Barrabás Jesus morreu. Lá na cruz, diante dos dois ladrões, um deles diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. Porque aquele ladrão se arrependeu. O outro disse: você não é o Cristo? Desce daí. Mas ele tinha que cumprir toda a lei, irmãos. Ele precisava cumprir. E é interessante que quando Jesus esse tipo de Jesus como a ovelha de Deus, nós temos um paralelo com o Salmo 23. Jesus como a ovelha de Deus se sacrificou, sendo a oferta pelo pecado. Ele olhava ao Pai como seu pastor, que nada lhe faltará. Ele sabia que se ele podia, pelo pastoreio do bom pastor, e ele também é o bom pastor. Então tanto ele era a ovelha quanto o bom pastor. Mas ele sabia do pastoreio de Deus sobre a vida dele. Ele dizia: eu sei que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. E ainda que eu ande por um vale escuro, por um vale da morte, eu não temerei. Ele estava passando pela morte, estava passando pelo inferno no nosso lugar. Depois, se você ler o Salmo 22 e o Salmo 18, volte lá por favor, eu quero ler rápido com você. Verso 5, veja só, o Salmo 18, a epígrafe dele nas Bíblias nossas brasileiras, está dizendo que foi um salmo de Davi quando estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Mas eu não tenho como entender isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia está falando assim, Salmo 18, verso 5: cadeias infernais me cercaram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos.
Sabe por quê? Jesus, como a ovelha de Deus, cria em todo o tempo que Deus ia livrar ele daquela história, porque ele não tinha pecado. Ele foi no nosso lugar lá para o inferno. E aí diz que o Senhor ouviu. O Pai ouviu o clamor de Cristo lá no inferno, no nosso lugar. Porque tramas de mortes infernais estavam prendendo ele. Mas ele clamou ao Senhor, na angústia dele. Então a terra se abalou, e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Quem se indignou? O Pai. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. O Pai foi lá. Uau! E teve sobre os pés densa escuridão. Ele botou o pé lá. Cheguei. O que está acontecendo aqui? Bagunça é essa com meu filho? O diabo, eu posso olhar Satanás? Pera aí. O que está acontecendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não, eu vim ver meu filho. Seu filho? Como é que entrou nessa? Ele é de maior. Ele é de maior, ele sabe o que ele está fazendo. Eu vejo o diabo desesperado, porque olha só o que continua dizendo, irmão. Eu não estou inventando história, a Bíblia está dizendo: ele viu a densa escuridão nos seus pés, o Pai. Cavalgava um querubim. Quem é o querubim? E voou, sim, levado velozmente pelas asas do vento. Das trevas fez um manto e se ocultou. Escuridade de águas e densas nuvens dos céus lhe eram por pavilhão, ou por pavilhão era o escudo. Ele se escondeu nas trevas, porque viu a glória e a luz do Pai. E aí continua dizendo: do resplendor que diante de ele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu suas setas, espalhou seus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso refugar das suas narinas. Do alto me estendeu a mão, e me tomou, e tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartarei perversamente do meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja, isso é tão poderoso, querido. Entenda aqui, Deus foi lá tirar Jesus, e diz que Ele estendeu a sua mão. Sabe que existiu mais poder na ressurreição do que para criar o céu e a terra? Porque para criar o céu e a terra Deus usou a sua palavra, mas para tirar Jesus do inferno Ele foi pessoalmente. Ele foi pessoalmente lá buscar seu filho. Ei, aquele não pode ficar não, ele é justo. Só que tem uma coisa, Ele fez algo como se fosse um julgamento. Eu posso ver como se fosse um julgamento aqui, e dizendo: ei, o preço que ele pagou, Satanás, é muito alto. Não, mas pode devolver ele, devolve. Não quero devolução não. Eu quero uma indenização por danos morais, porque o preço que ele pagou foi alto demais. E eu estava calculando aqui, diabo, e eu vi que o preço que ele pagou, paga da humanidade inteira. Pagou, o sangue dele derramado é o preço que eu precisava para remir a humanidade inteira. Então, faça o seguinte: me devolve, João, Maria, Antônio, Felipe, Jane, Ione, devolve, são meus de volta, pode me devolver, aleluia, pode me devolver, porque o preço está pago, E ele foi levantado de lá, irmãos. Ele tomou o cálice do pecado, ou da obediência, de se separar de Deus. Morreu espiritualmente, mas em todo o tempo ele estava dizendo: Senhor,
eu sei que você é meu pastor, nada me faltará, mesmo que eu ande por um lugar de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí ele continua dizendo: preparas uma mesa perante mim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele estava lá diante de Satanás, dos seus demônios, e uma mesa foi posta, uma mesa foi colocada. Disse: ei, eles não podem mais nada contra mim, porque eu fui levado para me assentar no trono de volta com o meu Pai. Eu posso estar diante dessa mesa agora, eu posso estar diante dessa mesa agora, e os meus inimigos não podem mais fazer nada contra mim, porque Ele já me livrou do mal. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguem todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Porque Jesus, entenda, Jesus se fez a ovelha de Deus para ser o sacrifício, mas Jesus também era o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas, e ele confiou no pastoreio de Deus, e Deus o tirou daquele lugar. Como você viu no Salmo 18, ele foi lá pessoalmente, e diz a palavra de Deus que a mão do Senhor, a mão do Pai, o arrancou de lá e o trouxe de volta à vida. Ele foi ressuscitado, e a glória de Deus explodiu o inferno, e o poder de Satanás foi derrotado. Jesus disse: vem cá, diabo, vem cá, eu vou fazer o que está escrito. Põe a cabeça aqui, põe a cabeça aqui. E ele pisou na cabeça da serpente e tirou a autoridade que ele tinha e pegou de volta. Por isso que lá no Apocalipse ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. O poder da morte e o poder do inferno não tem mais nenhum poder contra nós, porque nós somos pastoreados pelo pastoreio de Cristo. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias, nos seguem todos os dias. Hoje nós somos as ovelhas que são pastoreadas por Ele. Glória a Deus. Aleluia. E profeticamente o Salmo 45 é citado por Hebreus, pelo escritor de Hebreus, que diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Jesus, Davi, olhando profeticamente o Salmo 45, é outro salmo messiânico. Esse trecho, ele diz: olha, eu estou vendo alguma coisa aqui. Deus, o teu Deus te ungiu. Ele não sabia que Jesus ia ter o nome de Jesus, então ele chamou Deus e Deus. Deus, o teu Deus, Jesus, Deus, o teu Deus, Pai, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum outro dos seus companheiros. Aleluia. E ele foi qualificado como pastor, ele foi qualificado como a ovelha de Deus, mas ele também foi qualificado como sumo sacerdote. E há um relato em João capítulo 20, se você puder abrir lá, verso 15. João 20, verso 15. Uau, eu me empolgo demais com esse assunto. Meu Deus do céu, aleluia. Jesus, o sumo sacerdote. Aqui no versículo, em João capítulo 20, a partir do 15 diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe Jesus, recomendou-lhe Jesus, desculpa: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai com os meus irmãos, vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus estava naquele momento como sumo sacerdote. E por que ele não deixou Maria tocá-lo? Porque um sumo sacerdote, quando estava no momento da sua entrega de oferta, entrega de sacrifício, ele não podia ser tocado por ninguém, porque ele tinha que entrar no Santo dos Santos em pureza. Então Jesus ressuscitou puro, mas ele apareceu vivo, e Maria estava lá. E ela fala uma palavra que quer dizer:
Rabone, mestre, meu amo, meu dono, meu Senhor. E ela se empolgou, eu queria abraçá-lo. Claro, estava com saudade dele, eu quero ver ele vivo. Calma, mulher. Jesus não estava tendo ali um ataque de estrelismo. Não me toque, não me toque. Calma, eu estou preparando a... Não foi isso. É porque precisava ser cumprida a justiça. Ele tinha que ser estabelecido como o sumo sacerdote. E existe outro detalhe aqui poderoso. Ela confundiu Jesus com um jardineiro. O jardineiro é aquele que cuida do jardim, não é isso? Na verdade, o jardineiro daquele tempo era um coveiro que a gente tem hoje nos cemitérios, mas era chamado de jardineiro. Mas por que ela confundiu com o jardineiro? De fato, ele era o jardineiro, porque ele cuida e fez o jardim. E eu estou lhe dizendo, porque Jesus fez o que fez, ele nos restaurou ao Éden. Ele é o jardineiro que restaurou o jardim e nos deu de volta a posição de Éden. Aleluia. Ele nos colocou de novo na posição de Éden. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele nos colocou de volta na posição de Éden. Só que não parou por aí. Ele disse: olha, eu ainda não subi para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele estava se preparando para ir lá entregar a oferta dele mesmo. Então, em todos os aspectos, ele era a oferta, ele era o pastor, ele era o sumo sacerdote. E ele subiu lá aos céus. Isso está relatado no Salmo 24. Sabe, depois que houve a queda do homem, se tocava um cântico nos céus. E eles cantavam: quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 24. O Senhor pertence à terra e tudo que nele a contém, o mundo e o que nele habita. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E aí se entoava uma canção pela eternidade. Tudo aquilo ficou gélido, morto, e se tocava uma canção: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí vem a resposta de quem é que podia habitar no monte do Senhor e habitar no seu santo lugar. Subir ao monte do Senhor e habitar no seu santo lugar. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá a bênção e a justiça do Senhor, da sua salvação. Então, até aquele momento, ninguém era qualificado para atender a essa exigência da justiça de Deus. Porque ninguém podia habitar no monte do Senhor mais. Você se lembra que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus colocou anjos lá em volta da árvore da vida, para o homem não comer da árvore da vida e ser eternamente morto. Ele disse: não, aqui você não pode entrar mais. Ele fechou a porta do Éden. Mas Jesus, como jardineiro, que Maria confundiu, é aquele que restaurou o Éden. E ele foi aos céus entregar a oferta do seu sacrifício. E ele foi cumprir a exigência. Por quê? Ele sim era limpo de mãos e puro de coração. Ele não se entregou à vaidade, nem ao dolo, nem ao engano. Esse obterá. Aí esse que não tem engano nem dolo, não tem mentira, que é limpo de mãos e puro de coração, esse recebe a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ele cumpriu a justiça do Deus da sua salvação. E de repente os céus pararam. Os anjos que estavam lá nos céus conheciam o verbo, o Logos, a palavra de Deus. Eles viram o Logos se encarnar. Só que agora eles olharam de longe. Aleluia. A partir do versículo 5: ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus, e o seu Salvador lhe fará justiça. Assim são aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esse é o critério da justiça de Deus. E daqui a pouco os anjos: ei, abram-se portais, abram-se as portas, abram-se as portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ei, peraí, eu estou vendo alguém chegar. É um homem? Não, é um rei?
Ei, calma, ele tinha descido com uma palavra, mas agora é um rei subindo. Eu estou vendo um rei. Eu estou vendo um rei. Ele está vindo, mas ele não está sozinho. Todos aqueles que estavam mortos lá no seio de Abraão vieram com ele. Aleluia. Vieram com ele. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas guerras. Abram-se portais, abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Os anjos olharam e disseram: ei, presta atenção, abre as portas, o Rei está chegando, ele está vindo, ele não está só, mas ele está vindo. Tem muitos com ele, tem João, tem Maria, tem Antônio, tem Marco, tem Felipe, todos estão com ele. Por quê? Paulo, quando ouve essas palavras, quando entendeu essa revelação, nos seus livros, nas suas cartas, por exemplo em Efésios, ele diz: olha, nós fomos mortos juntamente com ele, ele levou cativo o cativeiro, mas nós fomos ressuscitados com ele, ressuscitados com ele, aleluia. Nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Juntamente com ele, ele sempre usava essa expressão, juntamente com ele, juntamente com ele. Colossenses capítulo 3, deixa eu ver se é 3. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia, obrigado Espírito Santo. Isso, Colossenses 3 versículo 1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado. E ele está sentado ao lado do Pai. Mas ele não está só. Ele nos levou para lá. Efésios capítulo 2 nos dá esse relato. Aleluia. Efésios 2 verso 4: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, aleluia, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, aleluia. Então isso, entenda, da mesma forma que Jesus morreu, nós morremos. Da mesma forma que Ele foi sepultado, nós fomos sepultados. Da mesma forma que Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E da mesma forma em que Ele está assentado à destra de Deus, nós estamos assentados à destra de Deus também. Ele nos colocou lá nas regiões celestes, porque Ele cumpriu toda a lei, toda a justiça de Deus. E hoje Ele está sentado à destra do Pai. Mas Ele está e nos levou para lá, juntamente com Ele, juntamente com Ele, juntamente com Ele. Oh, glória a Deus, glória a Deus. O que nós precisamos compreender, irmãos, que essa Páscoa de Cristo, essa trajetória de Cristo, da cruz até o trono, nos levou junto. E para encerrar, eu queria ler aqui Apocalipse. Meu Deus do céu. Aleluia. Apocalipse capítulo 1. Aleluia. Apocalipse 1, a partir do verso 12. Veja que coisa gloriosa, irmãos. Aleluia, aleluia. Não, desculpe, é Apocalipse 1, verso 5. Isso aqui foi Jesus começando a trazer a revelação para João. 1 verso 5 diz: olha, escreva para as igrejas, porque eu sou aquele que era, que é e que há de vir. E aí ele diz: e de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Não é Jesus Cristo como Jesus da Silva, mas Jesus, o Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Você lembra que eu disse que quando ele subiu, ele não subiu só? Pois é, ele é o rei dos reis. Nós somos reis com ele, está aqui. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Por meio do seu sangue, ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e entre esses candeeiros alguém semelhante ao filho de um homem, com a veste que chegava aos seus pés, e com um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz um som de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, que são as igrejas, e na sua boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Jesus está dizendo para você hoje: não tem medo. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Da morte e do inferno. Foi por isso, irmãos, que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele pôde falar com tanta propriedade e disse: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vocês podem ir debaixo dessa minha autoridade. E se vocês obedecerem à minha autoridade, se vocês estiverem embaixo desse entendimento, dessa autoridade que eu reconquistei, porque o diabo tinha tomado do homem, mas Jesus veio reconquistar. E ele disse: agora eu tenho as chaves, não só da morte, mas também do inferno. Nem a morte nem o inferno podem prevalecer. Jesus tinha dito isso para Pedro quando estava aqui. Ele disse: olhe, vou lhe dizer uma coisa, Pedro, você é pedra, mas sobre essa pedra, no caso ele, Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino. As chaves do reino. Jesus fez toda a sua obra de redenção, da cruz ao trono. Mas antes de ascender-se aos céus, porque Jesus foi lá, entregou a oferta e volta para aparecer para os discípulos. E é quando eles nascem de novo, Jesus chega diante deles no cenáculo, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Foi um sopro paralelo ao que Deus soprou dentro das narinas de Adão, e uma vida foi comunicada para dentro do ser humano, e a partir daquele dia eles nasceram de novo, eram novas criaturas, e após isso eles receberam o Espírito Santo sobre eles, para andar de uma forma sobrenatural. Mas antes disso acontecer, antes do Pentecostes, Jesus precisava subir para o Espírito Santo vir. Ele disse: ei, preste atenção, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto agora ide, vá, é no meu nome que você vai. Ele deu uma promessa em Marcos 16, olha, Marcos 16, abre lá, eu quero ler, e eu encerro com isso. Se apegue com essa promessa, baseado na obra do que Cristo fez. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: se você entendeu essa mensagem de hoje, nunca mais você vai celebrar uma Páscoa do mesmo jeito, nunca mais você vai tomar uma ceia do mesmo jeito, vai não. Esse poder da redenção é poderoso, é maravilhoso. Marcos capítulo 16, verso 15: e disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais, preste atenção, acompanharão os que creem em meu nome. Os sinais acompanharão os que creem em meu nome. Entende? No nome dele, crendo no nome dele, você vai expulsar demônio, vai falar novas línguas, vai pregar em serpentes. Se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Claro, entenda, às vezes as pessoas podem pegar isso aqui: eu vou tomar um veneno mortal, não vou morrer. Não faça isso, você está tentando a Deus.
Mas eu estou dizendo que debaixo do nome de Jesus existe uma autoridade para que nada mortal te ataque. Tudo que é mortal não tem efeito sobre nós, porque nós estamos debaixo da autoridade do nome. Não tenha medo de coronavírus não, irmão. Para de entrar nessa paranoia. Eu entendo, nós precisamos ser cuidadosos. Eu reforço isso aqui, a gente está dizendo isso em todos os cultos. Seja cuidadoso, tenha sua higiene, beleza. Mas não entra nessa paranoia. Você tem um nome. Você tem Cristo que fez a sua Páscoa. Ele era o Cordeiro, Ele era o pastor, o sumo sacerdote, mas hoje Ele é o Senhor dos senhores, e Ele está sentado lá, e Ele nos levou, e nós estamos juntamente com Ele. Juntamente com Ele. Tudo que você fizer para Deus agora, você vai ter essa consciência juntamente com Ele. É debaixo dessa autoridade que nós andamos. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado nessa manhã. Eu espero que vocês possam receber, não é? Ter um momento maravilhoso nesse domingo, lembrando da Páscoa, mas lembrando dessa mensagem, lembrando da verdadeira. Oi? Amém. Se você está nos ouvindo aí através desse canal e ainda não entregou-se ao Senhor Jesus, você entendeu que Páscoa não é o ovo. Chocolate é muito bom, mas não é um coelhinho, não é o peixe. É bom, mas também não é isso. A Páscoa é o Cordeiro que foi morto, aquele Cordeiro de Apocalipse que foi digno de abrir os selos, de tomar o livro. A Ele a glória, a honra. Mas para que você possa usufruir, sabe, um certo homem, certa vez, muito religioso, um especialista da lei de Moisés chamado Nicodemos, ele procurou Jesus. Ele procura Jesus à noite porque ele não queria se envolver com problema. Naquele tempo havia muito problema com Jesus, não porque Jesus desse problema, mas eles não tinham muito respeito com o que Jesus fazia. E os judeus atacavam Jesus, e esse homem reconheceu em Jesus algo diferente. Nicodemos, está em João capítulo 3. Jesus chegou para ele e disse assim: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Você precisa nascer de novo. Sabe, Jesus tomou nosso lugar e morreu espiritualmente, mas ele foi requalificado na sua posição. Nós, se não temos Jesus, não recebemos Jesus, nós estamos desqualificados. Então não fica desqualificado. Ele já morreu por você. Ele já se deu por você. Então eu vou fazer uma oração aqui. Se você está aí do outro lado desse canal, está ouvindo essa mensagem e quer confessar Jesus como o Senhor absoluto da sua vida, repita essa oração comigo. Amém? Diga: Senhor Jesus, neste dia eu reconheço que você é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego e recebo o teu sacrifício na minha vida a partir desse dia. Eu reconheço o teu senhorio na minha vida a partir desse dia, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, obrigado por essa pessoa que fez essa decisão. Talvez está longe de nós aqui fisicamente, mas está tomando essa decisão diante de você. Eu peço que o teu poder venha sobre ela agora, e ela possa perceber, Pai, a tua unção despedaçando todo jugo que pesa sobre a vida dela nessa manhã, todo jugo de pecado, de condenação, indo embora, porque nós somos livres. Você se fez pecado por nós e nos fez a sua justiça. Obrigado, Pai, porque você é tão bom. Obrigado pelas verdades da tua palavra. Espírito Santo, que você conecte e imprima isso no coração dos meus irmãos, e nós tenhamos, Pai, luz nos nossos olhos, os nossos olhos sejam iluminados para compreender a verdade da tua Páscoa. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amo vocês.